Bom, pessoal, como o Valmir comentou, a gente vai seguir aqui no nosso segundo dia do workshop, né, do Altair Physics AI, uma ferramenta disponibilizada pela Altair, que fica dentro do HyperMesh, né? Então, no primeiro dia, a gente comentou essa parte de aplicação estrutural, né? Então, FEA, e hoje a gente vai dar um exemplo aqui de aplicação para fluidos, né? CFD. Aqui a introdução ao Physics AI, né? Ele oferece previsões rápidas, aprendendo com dados históricos de simulação. É uma ferramenta bem recente. A primeira versão dele foi nem há 2 anos atrás, né? Então é bem recente mesmo. Então é uma ferramenta que já está disponível e está melhorando cada vez mais. Então, principalmente com o uso agora, com o maior uso dessa ferramenta, a Altair consegue ter esse feedback e desenvolver, corrigir algumas questões, melhorar alguns outros pontos. Então, ele está cada vez mais se desenvolvendo e melhorando com o tempo, né? Aqui a gente ressalta a importância do Physics AI, né? Então, você não tem necessidade de parametrizar manualmente, então você não precisa criar malha na aplicação do Physics AI. A malha ela vai aparecer indiretamente, né, com seus modelos. No caso aqui, a gente vai utilizar H3D ou FEM, né? Então, os modelos já que o HyperMesh já lê. Então, esses modelos, eles vão conter a malha, que você vai usar como dados históricos para o algoritmo ler, mas a parametrização dentro do Physics AI, ela não é necessária. Então, você vai ver que essa previsão que ele vai te dar de simulação vai ser uma previsão sem malha, né? Então, normalmente essa parametrização ela pode ser difícil e principalmente feitos à mão eles podem não ser os ideais, né? Às vezes você precisa retrabalhar bastante a malha, então isso acaba facilitando bastante. A questão da aprendizagem mais rica, né? Então não tem essa necessidade de conjunto de dados paramétricos ou da mesma topologia e melhor direção de design, né? Aqui no Physics AI a gente vai focar bastante nessa parte de design, então nessa parte de geometria. Então tem algumas vantagens também, às vezes, por exemplo, na empresa o projetista está trabalhando com Physics AI e vocês vão ver que às vezes não vai nem precisar de algum auxílio de algum engenheiro, então o próprio projetista já vai ter essa liberdade de trabalhar com Physics AI, então você não precisa, você acaba facilitando esse contato, então acaba sendo muito mais rápido que um solver convencional, né? Você permite a exploração do projeto, né? A exploração de novas geometrias de uma forma muito mais rápida e padronizada. Aqui a gente vai ter alguns exemplos de produtos da Altair, né, que relacionam o CAI com a inteligência artificial. Então, temos o HyperStudy, que é a exploração de design multidisciplinar, Design AI, Design Explorer, o Rapid Miner, né, que o Valmir já comentou, o Shape AI, o próprio Physics AI e o Roam AI, né? Então, são vários produtos aqui que a Altair possui, que relacionam nessa nova tendência da inteligência artificial com a engenharia de aplicação, né? Aqui a gente tem um fluxograma bem simples dos passos que a gente vai seguir, né? Então, historical data seria o que a gente vai utilizar de dados, né, para o nosso algoritmo. Então, aqui tem exemplos de diferentes designs, né, para a nossa aplicação. O treinamento do Physics AI, que vai ser a parte que você pode escolher um treinamento tanto local, então na sua própria máquina, ou um treinamento em nuvem, né? Às vezes utilizando aí uma GPU. E aí a exploração, né? Então a parte de previsão, de teste,
que você vai explorar com o seu novo design, e a validação pelo solver, né, no caso aqui o AcuSolve. Falar um pouco do fluxo de trabalho, né, algumas curiosidades aqui. Então, essa plataforma, você vai habilitar o Physics AI dentro do HyperMesh, né? Então, para aqueles que já têm familiaridade com o HyperMesh, acaba sendo um pouco mais fácil. Então, no próprio HyperMesh, essa habilitação é muito intuitiva, então você já vai vir nessa parte de ribbons aqui e vai ter o Physics AI, e aí clicando nele, ele habilita e abre uma nova aba. Aí, nessa aba, a gente tem aqui 5 opções, né? Então é bem simples mesmo, bem intuitivo. Mesmo para quem não tem nunca abriu o HyperMesh, acaba sendo bem fácil de mexer. E aqui a gente vai ter as 5 opções, então o projeto, né? Que aí você pode. Você vai escolher onde você vai salvar os seus arquivos, né? O diretório na sua máquina. Os datasets, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas basicamente seriam os grupos de dados que a gente vai separar. O treinamento do modelo, que você vai indicar, né, o que seu algoritmo vai ler, no caso. E aqui o teste do modelo, né, que você vai utilizar alguns dados para testar, para ver se o seu algoritmo está de acordo com o que você espera. E aqui é a parte de previsão, né? Então, aqui é o teste final mesmo, então pronto, com o algoritmo pronto e testado, de acordo com o que você espera, você testa uma nova geometria, e essa é a parte mais fácil, né? A parte que você consegue otimizar o seu tempo, que você vai conseguir ter essa previsão, que vai ser muito mais rápido do que uma simulação convencional. Aqui um overview, né, da janela de cada um deles. Então, aqui do projeto bem simples, você coloca o nome dele, escolhe o diretório, o dos datasets está um pouco mais difícil de ler, né, mas mais para frente vai ter um pouco maior essa janela, do treinamento do modelo, do teste e a previsão. Aqui um overview, né, para ter uma ideia da quantidade de elementos, no tempo mais ou menos que levam. Então, em uma máquina não muito sofisticada, você tem aqui essa quantidade de elementos e esse tempo que você leva para rodar a análise, né? Então, só esse prediction time aqui seria a parte de você verificar a sua nova geometria, e essa parte de treinamento é a parte que você está treinando o seu algoritmo, né? Então, aqui dá para ver que tudo isso aqui não vai chegar a 20 minutos, né? Então, às vezes você tem simulações que você consegue levar dias aí, horas, e aqui, se você tiver grande parte dos modelos, né, como são mais simples, você consegue fazer em minutos, então acaba sendo muito mais fácil. Aqui eu mostrar um pouco do passo a passo, né, para depois mostrar no exercício na prática. Então, essa parte de criar um modelo, como eu já tinha comentado. Aqui você vai escolher o diretório onde você vai salvar. Aqui é a janela dos datasets, então você vai colocar o nome do seu dataset e o diretório dele. É sempre bem importante ressaltar que aqui a grande dica é você se organizar com seus dados, né? Então, por que eu digo isso? Você vai ter dados que você vai usar para treinamento, como aqui no exemplo, e dados que você vai usar para teste. Normalmente, você separa essa proporção assim muito maior para treinamento e alguns poucos para teste. Então, por exemplo, você vai ter uma ferramenta aqui que esse Enable Train Test Split, ele já vai dividir, por exemplo, se você não quer separar à mão os arquivos que você quer utilizar para treinamento e os arquivos que você quer usar para teste,
essa ferramenta ela já faz isso sozinha. Então, às vezes, você tem tudo numa pasta, você coloca no diretório essa pasta com todos os arquivos, ele vai fazer essa divisão sozinho com a proporção que você quiser escolher. Normalmente a recomendada é essa, então 80% para treinamento, 20% para teste. E assim, mas se você tiver já separado também, você coloca a pasta dos seus arquivos de treinamento, seleciona eles aqui, passa para o lado e ele vai carregar aqui os arquivos que você está separando para cada dataset. E aí você vai criar ou um dataset para treinamento e um dataset para teste, então no total 2 datasets, ou você vai clicar nessa opção e ele vai fazer ele vai criar essas pastas sozinho, né, com os arquivos que você vai indicar. Aqui a parte de treinamento do modelo, né, então onde você vai, onde escolher aqui o output. Então, no dia 1 do nosso workshop, a gente demonstrou com o deslocamento, né, então para análise estrutural normalmente vai trabalhar mais com deslocamento e tensão, e aqui hoje a gente vai mostrar com a pressão, né. Aí aqui é onde relaciona mais dados, assim, parâmetros, no caso, relacionados ao machine learning, né? Então, aqui é onde foge um pouco mais de quem já está acostumado com essa parte de CAI. Então, todos esses parâmetros eu vou comentar no final também, o que significa cada um deles, ou onde você mexe em cada um. Aqui da parte de teste do modelo, né? Então, você vai selecionar o seu modelo que você criou e o dataset de teste. E aí ele vai utilizar esses modelos para testar conforme os arquivos que você seleciona. Então, ele vai aparecer aqui na, na janela depois de pronto, né, depois de carregado o teste, ele vai mostrar o número de resultados aqui, de acordo com a quantidade de arquivos que você selecionou para teste. Então aqui, pelo exemplo, ele bota o número a quantidade de arquivos como no próprio nome do arquivo, né? Então, train 7, teste 2, ou seja, 7 arquivos de treinamento, 2 arquivos de teste. É uma quantidade bem pequena, né, de arquivos aqui, porque é um modelo um pouco mais simples. Então, aqui os dois resultados referentes aos 2 arquivos de teste que você possui. E aqui o mean average error, né, que a gente vai comentar um pouco mais para frente também. Então, aqui os passos que a gente vai fazer para cada um dos exercícios, né? Então, a criação do projeto, como eu comentei, a criação do dataset, o treinamento do modelo. Aqui a gente vai usar um modelo bem simples, né? Então, quanto mais simples o seu modelo, mais rápido vai ser isso, né? Então, com simples, eu quero dizer assim, às vezes você vai querer obter deslocamento, tensão, pressão, então isso vai ser um pouco mais complexo, e também o quanto de arquivos você vai ter também influencia no tempo que você vai levar, né? Então, às vezes, dependendo da complexidade do seu modelo, você vai precisar de mais arquivos, tanto para treinamento quanto para teste, e se o seu modelo for um pouco mais simples, você vai utilizar menos arquivos, consequentemente vai ser um pouco mais rápida todo o processo de treinamento. Aqui novamente a parte de teste. E aqui vou comentar um pouco do epochs, né? Então aqui seria para fazer uma relação dos epochs, seria como se fossem as iterações, né? Que a gente já costuma ver no CAI, né? Então para 300 epochs de iterações eu levo 18 minutos aqui nessa configuração, né, de máquina, e para 100 epochs eu vou levar 6 minutos. Então acaba sendo praticamente proporcional, assim. Então, eu sempre recomendo testar com poucos epochs, né? Então, para um modelo mais simples, você começa com 10, 50 epochs, vê como fica o seu teste, né? E aí você vai aumentando conforme a necessidade. Às vezes 100 epochs já vai ser suficiente, às vezes você vai precisar de 300 epochs, e aí vai do tempo que você vai gastar
para resolver o problema, né? Também da complexidade do problema vai demandar mais epoques, né? Aqui a parte de previsão, né? Então, depois de treinado o modelo e testado, a gente vai utilizar um arquivo de geometria nova dentro do HyperMesh para ele ver ler essa geometria e fazer essa previsão da geometria conforme o modelo que você treinou, né? Então, principalmente as geometrias vão alterar detalhes, né? Então, às vezes, a geometria vai mudar uma espessura, uma posição de furo, uma posição de nervura. Então, são detalhes que vão variar das geometrias e o seu modelo ele vai ler isso, né? Ele vai ler os dados. Então, não adianta às vezes você ter dados muito poluídos e que o seu o algoritmo ele não vai estar eficiente, né? Então você tem que ter também dados próximos, parecidos, para você ter uma previsão adequada. Aqui a parte da previsão, né? Então ele vai quantificar o quanto o seu design que você colocou está próximo do seu treinamento, né? Então, esse é o Confidence Score. Então, o seu Confidence Score é 1, o seu design que você colocou ele vai estar exatamente igual algum dos seus arquivos de treinamento. Então, é o máximo valor que você vai chegar. 0 vai ser o seu design que você está colocando para a previsão, ele vai estar diferente do seu treinamento, né? Então vai estar muito longe dos arquivos do seu treinamento. E, e também tem o score negativo, né? Que seria que ele está extremamente diferente dos seus arquivos de treinamento. Então, sempre tentar se aproximar do Confidence Score é interessante, né? Se você tem um algoritmo que você já viu que ele funciona, já testou ele, você pode confiar assim na sua previsão. Agora, se você tem uma previsão baixa, às vezes o seu problema são nos arquivos do algoritmo, né? Então tem que ter essa interpretação em relação ao modelo. Aqui alguns pontos de boas práticas, né? Então, como eu disse, é interessante você conhecer os seus dados para utilizar o Physics AI. Então, acho que essa é a parte mais importante. Então, a versão que você está usando, o software, os dados da sua máquina também, uma máquina um pouco melhor, ela vai fazer toda essa parte um pouco mais rápida, uma máquina um pouco mais convencional, ela vai levar um pouco mais de tempo, então tentar sempre trabalhar dessa forma, como eu falei, um pouco com a quantidade baixa de epochs e depois ir aumentando aos poucos, vendo a complexidade do modelo, vendo quantos arquivos você precisa, saber também as configurações, né? Então, o tamanho de malha, os casos de carga, o material, as condições de contorno das análises que você está colocando no seu algoritmo, investigar o seu modelo, né? Então, ver de fato quantos dados você vai precisar. Então, sempre recomendo trabalhar com o que você já tem. Então, tenho poucos modelos, como o do exemplo que eu mostrei, por exemplo, 10 arquivos. Tenta trabalhar com isso. Se não for suficiente, se ver que o seu resultado não está satisfatório, você coloca mais arquivos, né? E essa parte dos epochs também é a mesma coisa. Trabalhar com uma quantidade baixa de epochs, viu que está muito distante do esperado, aí aumenta a quantidade de epochs. E conhecer as expectativas também, né? Então, previsão quantitativa versus a qualitativa, como comentei. Aqui algumas é, é, respostas de algumas possíveis perguntas, né? Então, quais dados de entrada são suportados, né? Então, as coordenadas da malha. Tem uma parte que eu vou comentar também em relação ao quando você está utilizando elementos sólidos ou você só quer ler a parte de casca. Tem essa opção também no Physics AI, que acaba, às vezes, está vendo só a parte de casca. Então,
é mais fácil, vai ser mais rápido você só ler esses elementos, né? Então, tem essa opção também de você colocar isso. As saídas, as maioria dos resultados de contorno que podem ser lidos pelo Hyperview, né? Então, como eu falei, vai ser aí os modelos padrões para quem já trabalha com Hyperview, né? H3D, FEM. A tecnologia que o Physics AI usa é a Geometric Deep Learning, né? Então, já é uma tendência aí para essa parte de machine learning, né? Quanto tempo demora para treinar o modelo vai depender dos modelos e do número de exemplos do treinamento, né? Então, da complexidade. Então, 30 minutos, assim, no máximo para modelos pequenos, e quanto mais complexo o modelo, mais dados você vai precisar. Então, e também, né, depende do objetivo. Como eu falei, você vai querer obter somente deslocamento como output, vai ser mais rápido do que se você quiser ter deslocamento, tensão, pressão, tudo simultaneamente. E se podemos treinar usando GPU, HPC, né? Então, sim, você consegue treinar utilizando GPU, mas ele vai solicitar uma instalação de alguns pacotes da NVIDIA, né? E também é necessário configurar para HPC. Aí, como posso saber se a minha previsão é boa? Em relação ao Confidence Score, que eu comentei, né? O seu Confidence Score ele vai ser relacionado à aproximação da sua geometria que você está testando com o seu algoritmo. Então, quanto mais próximo eles estiverem, melhor, se o seu algoritmo já estiver confiável. E também essa parte de relatório de precisão de testes do próprio modelo, né? Então, você precisa também ver se o seu algoritmo está de acordo com o que você espera. Agora, vamos partir para a parte de exercício, né? Aqui eu gravei a tela, né? Resolvendo que o exercício de fluidos, que eu achei um pouco melhor de comentar do que abrindo o software, às vezes pode ter algum problema na hora com a máquina, então é mais fácil já ter isso gravado. Aqui a gente vai ter a primeira parte, né? Então a criação do projeto. Então, para todos esses dispositivos, para quem não é muito familiarizado com os softwares da Altair, você consegue clicar tanto na pasta, no arquivo da pasta, né? Aí ele vai abrir os projetos, e aí você coloca a opção de criar um novo, quanto já clicar nesse maisinho aqui, para ele já criar direto um projeto, né? Isso tanto para o projeto, dataset, dá para ver que todos eles têm um maisinho aqui, para você já ir para a página de criar direto. E aí você escolhe o seu diretório, dá um OK, está criado o projeto. Aqui a parte de criação do primeiro dataset, né? Então, como eu disse, vão ter dois datasets, um referente ao treinamento, outro referente ao teste. Então, ele vai pedir o diretório, você coloca a pasta dos seus arquivos de treinamento. Então, como eu falei, se já tiver separado isso do jeito que você prefere, OK. Aí você coloca essa pasta referente aos arquivos do treinamento, seleciona eles e passa eles com essa setinha aqui para o Requested Files. Aqui no caso H3D, né? Então ele já vai selecionar automaticamente aqui o H3D, dá um nome para o seu dataset. Então, para facilitar, normalmente sempre coloca um nome que vai ser fácil de você ver, né? Então, coloquei o set aqui por conta do número de arquivos para saber. E aqui a parte também que é legal de comentar do Solid Faces, né? Que seria a parte que eu comentei dos elementos. Então, se você vai trabalhar com elementos de casca somente, ou se vai trabalhar também com elementos sólidos, é nessa parte aqui que você seleciona ou não. Aqui criado o dataset de treinamento. A gente vai criar o dataset do teste, então da mesma forma, coloca o diretório de onde está a pasta dos arquivos. Então, arquivos de teste, seleciona essa pasta, dá um nome para o dataset.
e passa esses arquivos para o outro lado. E aí dá um OK, ele vai extrair esses arquivos. Aí pronto, criado os dois datasets. Aí ele te dá aqui o número, a quantidade de arquivos de cada um deles, né, o status dele, e aí dá para, criado esses dois datasets, dá para passar para a parte de treinamento. Então aqui eu coloquei um print só para mostrar aqui certinho onde você consegue selecionar essa parte de dele mesmo separar os arquivos, né, na proporção que você deseja, porque, por exemplo, se você tiver muitos arquivos, às vezes não é fácil ficar separando, né, quais arquivos eu quero para teste, quais eu quero para treinar. Normalmente, se forem arquivos, como eu falei, que vai variar pouca coisa, então, espessura, posição do furo, nervura, vai ser tanto faz os arquivos que você vai colocar no treinamento ou no teste, o que vai mudar mesmo é essa proporção da quantidade de arquivos. E aqui essa parte de extrair as faces sólidas, né, que seria para, no caso de elementos sólidos ou somente elementos em casca, para, dependendo aí da aplicação, otimizar o tempo do modelo. Aqui a parte de criação do treinamento, do modelo de treinamento. Então, aqui dá para ver. Opa, desculpa, voltei aqui. Aqui dá para ver os outputs, né? Então, vou dar o nome para o modelo de treinamento, selecionar o output de pressão, né? Então, aqui ele deixa seus outputs conforme o que ele já leu, né? Então, aqui dá para ver que tem velocidade, wall shear stress. Se você desse arquivos de que você tem os outputs de deslocamento, ele ia te dar aqui a opção de deslocamento. Os arquivos de tensão, ele ia te dar aqui os outputs de tensão, né? E aqui os parâmetros, né? Dá para ver como eu comentei, os parâmetros relacionados ao machine learning, né? Aí você vai clicar em OK, ele vai começar a criar o seu modelo de treinamento, né? Então dá para ver aqui o status, aqui tem a opção de mostrar o log, né? Então aqui a quantidade de epochs que eu alterei, né? No caso, aqui a parte de early stopping, que eu vou comentar também um pouco mais para frente, mas basicamente o early stopping ele vai parar quando convergir de acordo com a quantidade de patients que você colocar aqui, né? Então, patients seria na mesma unidade dos epochs, né? Então, as iterações. Quando ele convergir nesse patients, ele vai parar antes, né? Então, e aqui a parte de selecionar se você quer treinar o seu modelo na sua própria máquina ou se você quer treinar ela em nuvem, né? Ou em GPU, no caso que eu comentei. Aqui o model log, né? Que você consegue acompanhar em tempo real o que está sendo feito. Então, normalmente, você criando o modelo de treinamento, você clica nesse show log, ele te mostra esse model log aqui e você consegue ver em tempo real a realização dos epochs, né? Normalmente, na hora que você clica, ele demora um pouco para carregar os epochs. Quando carrega, vai seguidinho um atrás do outro aqui. Então, dá para ver pelo horário aqui que é bem rápido, pois uma quantidade bem baixa de epochs aqui. Por isso que deu tão rápido aqui o modelo, né? E aí ele te dá também o mean average error aqui para cada um dos epochs, né? E aqui, pronto, tá criado o modelo de treinamento, fechei a janela, iniciei o modelo de teste. Então, como eu comentei, você vai clicar no seu modelo de treinamento e indicar o dataset de teste, né? Então, ele vai usar o modelo de treinamento para testar com os arquivos que você está indicando desse dataset. Aí é uma parte que leva um tempinho também, nada demais, né? Mas
E aí você vai ter essa janela do modelo de teste, com as runs de acordo com cada quantidade de arquivo que você usou de teste, né? Então, o min average error aqui para cada um dos testes. E aí, o interessante daqui, você vai nesse show results, e ele vai te mostrar o result referente ao run que você escolheu. Então, aqui eu cliquei na 1, pus show results, você vai analisar o seu resultado do primeiro teste e do segundo teste. E aqui serve também para você ver, avaliar, né, como o seu modelo tá, né? Então, você vai ver esses arquivos de teste, ele vai comparar, no caso aqui, a sua, a sua previsão com o seu, entre aspas, true, né, que ele dá aqui, que ele está usando os dados que você forneceu de teste, comparando com os dados que você forneceu de treinamento, né? Então, para você ver o quanto ele está próximo, né? Ver o plot se está parecido. Então, fazer essa interpretação antes de fato prever a sua nova geometria, né? E aí, treinado o algoritmo e testado, você parte para a parte de previsão. Aqui eu só coloquei para dar destaque nessa parte de mean average error, né? Para sempre acompanhar aqui, ver se tem algum erro que destoa um pouco mais. E aí você vê que, às vezes, quando o erro destoa, é porque provavelmente essa geometria que você testou, esse arquivo, no caso, que você testou, deve estar bem diferente do resto dos arquivos. E aqui a parte final, que você vai selecionar os arquivos, jogar no HyperMesh, carregar essa geometria. Então, joguei lá, carreguei a geometria, importei ela. Aí ele vai abrir. E aí você clica. Aqui eu tinha feito separado, né? Então eu cliquei para ele prever. E aí ele falou que não tinha nenhum projeto carregado, né? Então eu vou carregar um projeto aqui, o projeto que eu já tinha feito. E aí clicar no treinamento do modelo, isso é importante também. Se você clicar no predict aqui e não tiver como ativo o seu treinamento aqui, seu modelo de treinamento, ele não vai ler, mas ele vai indicar, vai aparecer a mensagem certinho para você ativar um modelo de treinamento, né? Então você vem aqui no Model Training e clica nesse Set Active Model. Aí ele vai carregar e vai dar o status aqui como projeto ativo, né? Modelo ativo. Pronto. Bem rápido, né? Dá para ver que eu nem. Aí fechou essa janela do motor de treinamento. Cliquei no Predict. E aí ele vai te dar aquela janela que já foi vista da previsão do modelo com o Confidence Score, né? Que aí é aquilo que eu disse, ele vai te dar esse confidence aqui, que é o valor do quanto a sua geometria se aproxima dos modelos que você treinou. E também ele já te dá o plot, né, então de pressão. Então dá para ver que assim, ele não é um resultado de simulação, mas é praticamente isso, né? Não tem malha, é muito mais rápido de ser feito e te passa a mesma ideia, né? Então, com um modelo bem treinado, um modelo bem testado, um bom algoritmo, você consegue ter um plot muito bom, né? Com um tempo muito menor. Aqui os prints, né, do teste do modelo, um pouco melhor de ver. Então, a comparação dos modelos que você indicou para teste com os modelos que você usou para treinamento, primeiro e o segundo. E aqui o resultado da geometria que você testou como previsão, né? Aqui algumas informações complementares sobre os hyperparameters, né? Então, as configurações do Physics AI relacionadas a um pouco mais sobre o Machine Learning, a parte do modelo de treinamento. Os epochs são as iterações para treinar o modelo do Machine Learning.
Então, eu vou voltar aqui para ficar fácil de ver também. Aqui, né? Então, você tem os epochs, width, depth, learning rate, early stopping, patience e training script. Então, o early stopping e o patience seria, como eu comentei, parar o treinamento antecipadamente, se o modelo não melhorar após X iterações, né, do que você indicar no patience. O learning rate seria o tamanho do passo de cada iteração no treinamento. Então, quanto maior, mais rápido, mas pode não convergir para uma solução tão boa quanto um tamanho menor de learning rate, né? Então, entra para a mesma questão que eu comentei dos hipóxises. Normalmente, tentar seguir o padrão que ele já dá, se vê que não é suficiente, então você diminui essa quantidade. O IRIF seria você controlar a complexidade dos padrões que podem ser aprendidos, e depths seria o controlar ele controla a complexidade dos padrões que podem ser aprendidos e quão longe a informação se propaga na área local. Então tem grande efeito no tempo do treinamento, né? Aqui um gráfico mais para ser um pouco mais fácil de entender a relação do width com depth. Então, para um alto dos dois, né, você tem essa visualização aqui. Se você tem um alto width e low depth, seria esse aqui. Então, bem intuitivo. E também relacionando o resource cost, né? Então, o tempo de treinamento seria width elevado ao depth. Então, um pouco mais fácil aqui para entender essa parte. Isso é mais uma parte mais de para entender essa parte do machine learning, né, que normalmente não tá, não é muito conhecida por todo mundo. Aqui alguns casos, né? Então, o que você consegue usar do Physics AI, então, para impacto, rigidez, estático linear, estrutural, injeção de molde, escoamento interno, CFD relacionado à biomedicina, e alguns casos que estão sendo feitos agora, né? Então, CFD externa aerodinâmica, drop test, hood impact, né? E crash. E aqui, né, para você verificar se as informações são consistentes, né? Então, tamanho de malha, carregamentos, materiais, escala, como eu também já tinha comentado no início. E aqui os casos ideais, né? Então, CFD onde o output desejado é controlado nas superfícies, as análises de um componente único, né? Estática não linear. O que é adequado seria o impacto de um componente único, CFD 3D interno, e evitar aí grandes montagens, grande contagem de nós ou elementos, dados bagunçados, né? Então, como eu disse, tentar sempre deixar os seus dados organizados, que acaba facilitando para um bom algoritmo, e muitas mudanças não geométricas, né? Então, como eu falei, se você varia entre um arquivo e outro alguma variação na geometria, aí é mais adequado. Então, espessura, posição de algum furo ou alguma nervura, aí fica mais tranquilo. Se você fizer mudanças não geométricas, o algoritmo vai ler de uma forma não adequada. E agora a gente parte para a parte de dúvidas.